A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos relembrar um pouco o Salmo 106. Vamos do versículo 1 até o versículo 5. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito e praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a sua herança. Amém? Lemos do versículo 1 até o versículo 5. Aqui, esse Salmo 106, ainda não se sabe quem o descreveu, quem o escreveu, mas o salmista está relembrando porque o povo sempre foi um povo rebelde, sempre o povo foi um povo que não estava satisfeito com nada, mas Deus suportara aquela nação, Deus suportara o povo, Deus teve misericórdia do povo, porque o povo fez muita rebelião contra Deus. E para começarmos a entender esse salmo, Deus faz um chamado. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessa. A Bíblia vai dizer, Deus, ele disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e o meu nome, e te engrandecerei. O nome, se tu é uma bênção. Deus faz promessa a Abraão. E quando Deus lhe faz essa promessa, Deus está falando para Abraão sair sozinho, pegar ele, sua esposa, tudo que ele tem, possui, e sair. Deus não prometeu para Ló, Deus prometeu para Abraão. E acontece que ali quando Deus chama Abraão, Abraão vai dar um passo em falso, por quê? Abraão chamou Ló. Ló foi com Abraão. A Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis 2: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Então Ló foi com Abraão, mas Deus não chamara Ló, Deus chamara Abraão. Um dos erros que nós cometemos, nós cristãos, é que quando Deus nos promete, nós queremos chamar outra pessoa para fazer parte dessa promessa. A promessa que Deus me fez na minha vida é na minha vida. A promessa que Deus fez na tua vida é na tua vida. Não existe que Deus vai fazer a mesma promessa na minha vida e na sua vida. Quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te protege, Ele te escolhe. Por quê? Lá em Jeremias 18, quando vai falar na casa do oleiro, a casa do oleiro tinha vários vasos quebrados. Cada vaso é de uma maneira e é de um formato. É isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender. O salmista está relembrando tudo o que aconteceu de Gênesis até no Salmo. Sabe por quê? Deus chamou Abraão. E Abraão foi. Ele saiu de Harã. Abraão atravessou a terra de Siquém, ao carvalho de Mamre. Neste tempo os cananeus habitavam na terra.
Apareceu Deus a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aí aconteceu que Abraão desceu para o Egito. Acontecera que desceu para o Egito. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê temos que descer para o Egito. O Egito não é para nos matar. O Egito não é para nos sacrificar. Mas o Egito também é para nos ensinar. Abraão desceu para o Egito. Abraão escolhido de Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus. Vai chegar num tempo, num momento, que vamos precisar descer para o Egito. Descer para o Egito para nós também ficarmos mais sensíveis à voz de Deus. Descer para o Egito é saber que Deus, mesmo com a prova, mesmo com a luta que há de vir, nós temos a certeza que Deus ele vai nos ajudar. A Bíblia vai dizer, quando Abraão aproximou do Egito, quando Abraão quase adentrando no Egito, a Bíblia vai dizer que Saraí, mulher de Abraão, era muito bonita, muito formosa. Abraão disse para ela assim: olha, se o rei te ver porque você é bonita, ele vai querer me matar por causa de você. Então você vai falar que você é minha irmã. Então Abraão ali mentiu. Abraão ali mentiu. A Bíblia vai dizer que quando Abraão entrou no Egito e os egípcios viram que a mulher de Abraão, Saraí, era muito bonita, formosa, o rei tomou para si Saraí. A Bíblia vai dizer que o Senhor puniu Faraó por causa de Saraí. O Senhor punira a Faraó com grandes pragas. Porque Faraó ficara com Saraí, mulher de Abraão. Mas Faraó não sabia que ela era mulher de Abraão. Porque Abraão mentira para o povo egípcio. A Bíblia vai dizer que depois de descer para o Egito, depois que Faraó vai chegar para Abraão, vai falar assim: por que tu mentiu para mim? Pega as tuas coisas e vai embora. Olha, sabe o que acontece? Deus, mesmo nós estando no Egito, está vendo como Deus nos protege? Mesmo Abraão mentindo, Deus não deixou que ninguém tocasse em sua esposa, o rei. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ninguém toca nos escolhidos de Deus. O salmista está relembrando as proezas. O salmista está relembrando também a rebeldia de um povo, de uma nação. Desde o princípio, o homem, desde o princípio, ele se rebela contra Deus. Houve o pecado, houve a queda do homem. Deus volta a se aproximar do homem através dos sacrifícios. Caim e Abel. Caim mata o seu irmão, é expulso, vai para a terra de Nod. O homem, em vez de ele ser um adorador desde o princípio, ele começa a adorar e depois automaticamente ele vem a pecar contra Deus. A Bíblia está dizendo, no Salmo 106, Deus é louvado por haver suportado o seu povo apesar das multidões das rebeliões ou dos pecados. O Salmo 106 é uma exortação a Deus. O salmista falando: Deus, obrigado pelo Senhor ter suportado essa nação, nos suportado até agora. Como isso vai acontecer? Lembra que Deus não chamara Ló, mas sim Abraão. Quando
Abraão estava no Egito, Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanharam-no, ele e a sua mulher, a tudo que ele possuía. Saiu Abraão do Egito, saiu para Negueb. Lá em Negueb, ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. Ló foi com ele. Tudo Ló está no meio. Abraão era muito rico, porque Deus abençoara muito Abraão. Porque quando Deus promete, a prova pode se levantar, sim, vai se levantar. Mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Porque quanto mais a prova se levanta, quanto mais a provação, a luta se levanta contra mim e contra a tua vida, a certeza também que a vitória também está próxima. Porque Abraão saíra do Egito e a Bíblia já está dizendo que Abraão já era muito rico. A Bíblia vai dizer que Abraão seguiu para Negueb até Betel. E em Betel, estender ali, ele fez uma tenda. E ele ficou ali durante um tempo. Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho. Ló tinha rebanho. E olha o primeiro problema que vai acontecer. Os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, entraram em contrito. Houve contenda. Sabe isso que o salmista está querendo relembrar? Deus é louvado por suportar a picuinha, a briga, a heresia do povo. Nossa! Por quê? Porque se Abraão tivesse sido só, não havia contenda. Mas Abraão levou o seu sobrinho Ló consigo. E Deus abençoava Abraão, automaticamente abençoava a Ló. E houve a briga entre os pastores. A Bíblia vai dizer que houve essa contenda. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. E Abraão vai dizer a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes. Porque contra irmão não pode haver briga. Contra irmão não pode haver contenda. Contra o irmão não pode ter uma peleja. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Não houve contenda nem briga. Abraão falou: não pode ter. Porque você é amar o seu irmão, amar o seu próximo. Ainda mais os parentes. Porque a nossa família tem que estar no altar de Deus. Estar no altar de Deus é nós orarmos, mesmo sabendo que é difícil, para que a nossa família, os nossos parentes, fiquem na presença de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 13, versículo 9. Abraão está dizendo: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então acontece o quê? Que Ló se levantou e viu toda a campina do Jordão, que era boa, era toda bem regada, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como a quem vai para Zoar. Então Ló, ele escolheu a terra boa. Abraão virou
e foi ao contrário de Ló. A Bíblia vai dizer que Ló habitou nessa terra, mas os homens de Sodoma e Gomorra eram perversos. Os homens de Sodoma e Gomorra eram pecadores. Os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecados cometiam em Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que Deus novamente chega até Abraão. Depois que os dois separaram, Deus falou para Abraão: erga os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque essa terra que tu vês te darei, a ti toda a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Então Deus, Ele promete. Deus promete a Abraão. Aí a Bíblia vai dizer que depois de um tempo levantou-se uma guerra dos reis, 4 reis contra 5. Levaram Ló cativo. Saíram o pastor de Ló, chegaram para Abraão e disseram: Abraão, o teu sobrinho foi cativo, foi preso. Levaram ele preso na guerra. Abraão orou ao Senhor, pegou uns homens e foram lutar contra a guerra. E depois que Abraão vencer aquela guerra, voltando da peleja, Abraão pegou todos os despojos de guerra que eram natural da época. Vem e topa com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque trouxe vinho, trouxe pão. Melquisedeque era sacerdócio dos Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele possuía os céus e a terra porque ele é um sacerdote. A Bíblia vai dizer que ali Melquisedeque, eles sentaram e comeram e beberam. Abraão deu dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, meus irmãos e minhas irmãs, depois dessa história de Melquisedeque, Deus volta a conversar com Abraão. Deus volta a conversar com Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus volta a animar Abraão e lhe promete filhos. Promete um filho. Mas como Sarai era estéril, ela era estéril e não podia dar um filho a Abraão. A Bíblia vai dizer que Sarai não aguentou esperar. Sarai, Deus prometera e ela não aguentou esperar. Ela deu um passo à frente e deu a sua concubina Agar. E Agar teve um filho de Abraão. Agar teve um filho de Abraão. A Bíblia vai dizer que depois que nasce esse menino, começa a ter problemas. Por quê? Porque Agar não quer mais ser serva, mas sim ela quer ser servida por Sarai. A Bíblia vai dizer que a Bíblia diz que Deus conversava com Abraão naturalmente. Abraão sempre escutando a voz de Deus. Deus disse assim para Abraão:
Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Mas muitas das vezes nós não aguentamos esperar. Nós não aguentamos esperar a promessa de Deus. Não é na angústia que Deus se salva. Não aguentamos esperar a promessa. E nós nos equivocamos. A Bíblia vai dizer que, passado um tempo, vem nascer Ismael. Ismael, o primeiro filho de Abraão. Abraão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos por etapa para o vídeo não ficar muito longo. Amém? Amanhã, assim se Deus nos permitir, estaremos refletindo mais nesse Salmo 106, do 106, versículo 1 ao versículo 5, para o nosso compreendimento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te apresento, Pai, a cada irmão. Eu te apresento, Pai, a cada irmã. Que o Senhor venha visitar, Senhor, o teu povo neste dia de hoje. Visita, Pai, a cada irmão que está vendo essa transmissão. Senhor, eu profetizo, Pai, cura, libertação. Eu profetizo, Pai, o renovo. Eu profetizo, Pai, porta de emprego. Profetizo na vida sentimental, espiritual e material. Senhor, que o Senhor venha visitar, Pai, a tua amada e querida igreja, a tua noiva. Em nome de Jesus. Meus irmãos, este Salmo 106, Deus, ele é louvado. Relembre, Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões e dos seus pecados, a nos suportar. Amém? Essa é a primeira parte. Amém? Amanhã estaremos dando início à segunda parte desse vídeo, do Salmo 106. Amém, meus irmãos? Fica na paz. Que Deus vos abençoe.